Boa tarde aos professores da banca, boa tarde a quem estiver assistindo. Meu nome é Thomas Stedley Ribeiro e vou apresentar meu trabalho sobre otimização topológica para análise dinâmica no tempo em múltiplos carregamentos. Eu sou orientado pelo professor Dr. Herbert Gomes. Eu vou começar esse trabalho com uma breve introdução sobre o tema proposto e sobre as motivações para a realização do mesmo. Vou então tocar brevemente na fundamentação necessária para a realização desse trabalho. Vou entrar mais profundamente na metodologia e nos resultados e, por fim, eu vou fazer uma breve conclusão sobre o que obtive nesse trabalho. O uso de ferramentas de otimização topológica em situações reais vem crescendo muito nos últimos anos, e estruturas reais que são submetidas a diversos tipos de solicitações diferentes durante sua vida útil precisam estar preparadas para cada uma dessas solicitações, o que nem sempre é o caso com a utilização de ferramentas de otimização topológica mais tradicionais. Por isso, esse trabalho se parte da base do método Bezo e se propõe a expandir essa metodologia de forma a ser capaz de levar em consideração múltiplos casos de carregamento, bem como estruturas sujeitas a carregamentos dinâmicos. Entre as publicações utilizadas para embasamento desse trabalho, eu sinto como mais importantes um livro publicado por Huang Xie sobre a metodologia Bezo, um artigo publicado por Mne Duchamp sobre a otimização topológica para estruturas sujeitas a carregamentos transientes e também um artigo publicado por Beroe e Guest também sobre otimização topológica para estruturas sujeitas a carregamentos transientes. Como fundamentação para esse trabalho, foi necessário uma definição no método dos elementos finitos, o qual é usado como uma ferramenta de análise da estrutura em cada iteração. Também foi necessária uma definição do método Bezo, no qual esse trabalho é baseado, Bezo significando Bidirectional Evolutionary Structural Optimization. Através desse método, com a expansão desse método que o algoritmo desse trabalho foi criado. Também foi necessária uma consideração para múltiplos casos de carregamento e uma consideração de resposta transiente, que foram as expansões realizadas. Entrando na metodologia, o algoritmo aqui implementado expande o código disponibilizado por Huang Xie em seu livro, o qual, resumidamente, se trata primeiro da definição do problema, com a definição da restrição a ser utilizada, os parâmetros de otimização, incluindo a função objetivo. Então definida a matriz de rigidez de cada elemento, é definido também as condições de contorno e o domínio da estrutura, o qual é então discretizado em uma malha de elementos finitos, de forma que seja possível, após isso, a análise de elementos finitos na estrutura para o cálculo das sensibilidades elementares, que é basicamente a contribuição de cada elemento para a função objetivo da estrutura. Baseado nessa análise, é feita uma atualização do modelo, retirando material de elementos que tenham baixa contribuição para a função objetivo e adicionando material em espaços vazios que tenham alta contribuição para a função objetivo. Se a restrição não for alcançada ou a função objetivo não convergir, se faz novamente uma nova análise de elementos finitos e parte para uma nova iteração. Caso a restrição seja alcançada e a função de objetivo chegue a uma convergência, a solução ótima foi alcançada. Nesse trabalho, a função objetiva utilizada é a média ponderada do compliance, a restrição é de volume, os elementos finitos são tipo plano, quadrilátero de 4 nós, isoparamétricos e sob a consideração de estado plano de tensões. Aqui nessa imagem eu marquei alguns pontos em que a metodologia expandida difere da metodologia clássica do Bezo. E eu vou explicar nos próximos slides, um por um pouquinho de cada uma dessas modificações.
Primeira coisa que foi adicionada é que para fazer a consideração da resposta transiente é necessária a solução da equação do movimento para cada ponto da estrutura e para cada instante de tempo no intervalo considerado. Para isso, além da definição da matriz de rigidez, precisa também da definição da matriz de massa elementar, sendo que nesse trabalho foi considerada uma matriz de massa consistente para melhores resultados. Ainda na consideração de resposta transiente para a resolução da equação de movimento, é necessário a obtenção dos deslocamentos, velocidades e acelerações em cada ponto da estrutura e em cada instante de tempo no intervalo considerado. Para isso, foi implementado o método de integração numérica de Newmark, de forma a, antes do começo das iterações, obter esses valores de deslocamento, velocidade e aceleração. É então feita a discretização do intervalo de tempo considerado em um número finito de passos, de forma que possa ser calculada a força estática equivalente em cada passo, ou seja, a força estática que pode ser aplicada à estrutura em um estado inicial, de forma a gerar um campo de deslocamentos equivalente ao gerado em cada instante de tempo na estrutura sujeita a um carregamento dinâmico. Isso faz com que a análise dinâmica seja simplificada e para isso são usados os deslocamentos obtidos com Newmark. Então, para iniciar o processo iterativo, primeiramente é considerado que cada um dos passos previamente definidos será um único caso de carregamento, de forma que a aplicação da análise de elementos finitos será feita separadamente para cada caso de carregamento e a função objetivo será uma média ponderada da compliance em relação a cada um desses casos. Além disso, a sensibilidade de cada elemento também será calculada para cada um desses casos de carregamento e a sensibilidade a ser utilizada para a decisão de retirada ou colocação de material será feita com uma média ponderada das sensibilidades calculadas de cada caso de carregamento. Para avaliar a eficácia do algoritmo implementado, foram selecionados 3 problemas da literatura de forma a fornecer uma comparação. O problema 1 foi retirado de Huang Xie e se trata de uma viga biapoiada sujeita a duas forças não simultâneas, dois casos distintos de carregamento estáticos. A malha aplicada para esse problema é uma malha de 7.200 elementos finitos. O problema 2 também é um problema estático retirado do artigo de Birol e Guesch, os quais usam o método SIMP para resolver ele. Se trata de uma viga engastada com dois casos não simultâneos de carregamento e o número de elementos finitos aplicados na malha para esse problema são 24.300 elementos. Para o problema 3, a viga utilizada é a mesma do problema 2, porém os carregamentos aplicados são carregamentos dinâmicos com perfis senoidais e cossenoidais. Também foi retirado do artigo de Birol e Guesch com a utilização da metodologia SIMP e também tem a aplicação de uma malha de 24.300 elementos. Para a apresentação dos resultados, eu vou estar fazendo uma comparação entre os resultados obtidos na literatura à esquerda e os resultados obtidos por esse trabalho à direita. Para o primeiro caso, para o primeiro problema, pode-se ver que tanto a topologia final encontrada quanto o resultado da função objetivo são extremamente similares entre o encontrado na literatura e o desse trabalho. Isso indica que a metodologia aqui aplicada, o algoritmo implementado, é pelo menos tão eficaz quanto o método proposto por Huang Xie em seu livro. Para o problema 2, estão aqui apresentadas as topologias finais encontradas na literatura por Birol e Guesch e nesse trabalho, assim como o gráfico de convergência da função objetivo encontrado nesse trabalho. Pode-se notar uma diferença na topologia encontrada por Birol e Guesch e por mim,
sendo que se supõe que essa diferença se deva ao fato de Beroe e Guest utilizarem uma metodologia diferente de otimização topológica, a metodologia SIMP, além de usar uma função objetivo também diferente da utilizada nesse trabalho. Porém, o valor final da função objetivo encontrada nesse trabalho indica um valor aceitável e adequado. Para o problema 3, novamente estão aqui apresentadas as topologias finais encontradas por Beroe e Guest e a topologia final encontrada nesse trabalho, assim como seus respectivos gráficos de energia de deformação no tempo, sendo em azul a energia de formação da estrutura inicial e em vermelho a energia de formação otimizada. Comparando ambos os gráficos, dá para notar que a diferença entre a energia de formação inicial e otimizada é maior para o algoritmo proposto nesse trabalho em relação ao encontrado por Beroe e Guest. Isso indica que a metodologia aqui aplicada é eficiente na otimização de estruturas sujeitas a carregamentos transientes. É conveniente uma comparação entre os resultados do problema 2 e do problema 3, pelo fato de a estrutura inicial a ser otimizada ser a mesma, com carregamentos aplicados nos mesmos pontos e com as mesmas direções, com a diferença do problema 2 utilizar carregamentos estáticos com um valor máximo e do problema 3 utilizar um carregamento dinâmico aplicado nesses pontos. Diferenças encontradas nas topologias finais sugerem que, mesmo para forças aplicadas nos mesmos pontos, otimizar a topologia de uma estrutura para maior carga aplicada traz um resultado diferente de otimizar a mesma estrutura sujeita a forças cujas intensidades mudam com o tempo. Os resultados também sugerem que uma estrutura otimizada para diversos carregamentos estará mais preparada para variações em suas cargas do que uma estrutura otimizada para apenas o valor máximo de sua carga. Por fim, concluo que, através da comparação com problemas retirados da literatura, a metodologia aplicada aqui se mostrou funcional, inclusive trazendo resultados levemente melhores do que os encontrados por Beroe e Guest em seu artigo para solução de otimização de estruturas sujeitas a carregamentos dinâmicos. Também concluo que a otimização para maior solicitação de uma estrutura não é equivalente a otimizar a estrutura para seu carregamento dinâmico ou para múltiplos carregamentos. E como sugestão para novos estudos, de forma a expandir a metodologia aqui explicada, sugiro aplicar essa metodologia a uma estrutura tridimensional. Sugiro também aplicar uma restrição de tensões em oposição à restrição de volume aplicada nesse trabalho. Também sugiro escolher momentos com um pico de energia de formação, como o caso de carregamento, em oposição a utilizar passos com intervalos iguais. Muito obrigado a todos pela atenção.